Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Meus amigos, minhas amigas, hoje vamos dar continuidade à nossa aula de Direito do Trabalho. Vamos continuar estudando juntos aqui pelo YouTube, à distância, mas nunca tão próximos como agora. Afinal de contas, sei que muitos de vocês estão aí em casa, na quarentena, tristes. Entretanto, meus amigos, ao lado bom disso, afinal de contas, você está ouvindo esse primeiramente dentro do seu lar, às vezes na sua cama, na sua sala. Quem diria que eu invadiria a sua casa? Olha que maravilha! Pois bem, meus amigos. Então, vamos lá, pessoal. Só algumas coisas iniciais importantes. Lembrando, como que vai ser a sistemática de aula? Nós temos aí no AVA 2 vídeos de 20 minutos em média. Além disso, um exercício de fixação. Lembrando, esse exercício de fixação tem que ser feito. É nele que eu vou contar a presença no final da aula. E por último, galera, eu vou estar na live ao vivo durante todo o período da aula, tirando dúvidas. Então, quem assistiu os 2 vídeos e fez o exercício, vai lá para tirar dúvida comigo, tá bem? Beleza? Então, pessoal, vamos para a nossa aula? Vamos lá? Pelo que eu lembro, na nossa última aula eu parei em gerente ou cargo de confiança. Naquela aula eu falei um pouco do contexto histórico e dos 2 requisitos para ser gerente ou cargo de confiança. Eu comentei que só é gerente ou cargo de confiança no Brasil quem tem os poderes do empregador e recebe 40% de gratificação. E foi exatamente nesse ponto que nós paramos, tá bem? Então, vamos dar seguimento? Vamos lá? Pessoal, vamos continuar então com o estudo de cargo de confiança. Beleza, depois de nós vermos esses 2 requisitos caracterizadores, eu preciso chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A primeira delas, e mais importante. Galera, tem uma pergunta que vira e mexe e cai no exame de ordem, que decorre da súmula 102, item 5 do TST. E essa súmulazinha fala o seguinte, que o fato de um advogado ser empregado não pressupõe cargo de confiança. E muita gente não entende isso, porque para entender precisa compreender um contexto do cargo de confiança. Vamos lá então. Meus amigos, tomem cuidado com o seguinte, o cargo de confiança, esse cargo de confiança, ele trouxe uma teoria meio maluca por parte dos advogados. Muitos advogados que eram empregados começaram a ventilar a seguinte ideia. Se eu sou advogado e empregado, eu necessariamente tenho cargo de confiança. Por quê? Por um motivo. O Código de Ética fala que existe um vínculo de confiança entre advogado e cliente. Logo, se eu sou empregado e se eu sou um advogado empregado, eu tenho esse vínculo de confiança. Por ter o vínculo de confiança, logo, eu tenho cargo de confiança, tenho que ganhar 40% sobre o salário. Ou seja, todo advogado iria se presumir cargo de confiança. Doutores, eu nem preciso falar que essa é uma teoria totalmente furada. Afinal de contas, se você parar para pensar, a confiança do Código de Ética é uma, a confiança do cargo de confiança é outra, tá bem? São coisas distintas. Em decorrência disso, quando esse troço chegou no TST, foi de imediato. O TST falou assim, olha, o fato de uma pessoa ter cargo de confiança não se confunde com a relação de confiança entre advogado e cliente. A confiança entre advogado e cliente é a confiança propriamente dita da relação advocatícia. Entretanto, a confiança do cargo de confiança é distinto. É de eu passar algum poder no empregador para aquela pessoa. Notou? Ou seja, são coisas diferentes. Beleza? Então, cargo de confiança não se presume para o advogado. Esse é um ponto primordial. Tá bem, beleza. Só que, doutores, toma cuidado com uma coisa. Esses temas que eu ministrei são importantes, mas o que vai ser cobrado de vocês, tanto na vida prática quanto no exame de ordem, não é isso. Na realidade, existe uma indagação que proveio e mudou principalmente depois da reforma trabalhista, que está aí no nosso slide 2. Abre para você dar uma olhada.
Lembrando que os slides também estão no AVA, tá bem? E é muito importante acompanhar a aula olhando os slides. Beleza, pessoal? O slide 2 traz duas perguntas. Existem duas perguntas que são fundamentais para o cargo de confiança. A primeira é: pode ser retirado? Vamos lá. Cargo de confiança pode ser retirado a qualquer tempo, com ou sem justo motivo. Vou repetir. Cargo de confiança pode ser retirado a qualquer tempo, com ou sem justo motivo. Essa pergunta pode retirar, a resposta é sempre sim. Sim, sim, sim. Vamos entender esse troço. Quando a gente fala de cargo de confiança, a gente está falando de confiança. Confiança é algo subjetivo. Por isso mesmo, o empregador ele tem que ter o poder potestativo e unilateral de tirar a pessoa do cargo de confiança. Ai, Bruno, eu não entendi. Então vamos lá. Doutores, a pergunta que eu faço em todo lugar quando eu falo desse tema. Você em casa tem um namorado, tem uma namorada, tem um marido, tem uma esposa? Ou até mesmo, se não tiver, imagine que um dia venha a ter. Imagine você que você está andando de carro e você olha o seu marido, a sua mulher, o seu namorado, a sua namorada entrando com uma outra pessoa no motel. Ele está dentro do carro, ela está dentro do carro entrando no motel e você passando e olhando aquilo. Meus amigos, vocês confiam no seu namorado, na sua namorada? Via de regra, sim. E quando você viu aquilo? Parou de confiar. A pergunta que eu faço pra você, como é que você sabe que a pessoa estava fazendo alguma coisa de errado? Ué, pode ser que ela estava indo no motel para conhecer as instalações. Pode ser que ele está indo no motel para ver como que o piso ficou muito bem colocado. Imagina, contratar um azulejista de primeira linha. Ele foi lá conhecer a estrutura. Como é que você sabe que fez alguma coisa errada? Não importa. Você pressupôs. Porque como diria César, não basta que mulher de César seja honesta. Ela tem que parecer honesta. Não é essa a lógica? Pois bem, aí está o ponto. Meus amigos, confiança é algo subjetivo. Então imaginem, eu tenho um gerente que é o meu melhor gerente. Ele é o que mais dava lucro. Ele é uma máquina de trabalhar. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Todos os empregados amam ele como gerente. Posso retirar? Sim. Eu acordo de manhã e falo assim, nossa, ele tem uma cara de idiota, vou tirar ele. E tiro. É justo isso? Não. Mas eu posso? Posso. Logo entendam. Cargo de confiança pode ser retirado a qualquer tempo, com ou sem justo motivo. A hora que eu quiser eu tiro o cargo, porque ele depende da minha confiança como empregador. Beleza. Segunda pergunta dentro do cargo de confiança é a seguinte: e a gratificação? Continua a ser paga? Vamos lá, doutores. Quando nós falamos da gratificação, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gratificação, ela não tem que continuar pagando. Ou seja, eu não continuo pagando a gratificação. Por que eu pago 40% a mais? Pensem comigo. Eu pago 40% de gratificação por um motivo. Porque ele trabalha muito mais que os outros, tem muito mais responsabilidade. Tanto é que ele não tem controle de jornada. Isso é uma forma de indenizar ele por toda a responsabilidade e trabalho que ele tem a mais. Você está notando? Ou seja, o cargo de confiança, ele recebe 40% de gratificação porque ele tem mais responsabilidade, porque ele tem mais horas trabalhadas. A partir do momento que eu tirei ele do cargo, eu não tenho mais motivo de pagar isso. Mas em cima disso vai surgir uma dúvida. Primeira coisa, Bruno, mas peraí, e se o cara tiver há 11 anos no cargo de confiança, eu continuo pagando? Não. Bruno, mas se ele é retirado sem justo motivo, eu continuo pagando? Não. Doutores, a partir da reforma trabalhista, eu não pago a gratificação. Não importa quanto tempo, não importa o motivo que eu tirei aquele sujeito. O cargo de confiança foi retirado? Parou de pagar. Cargo de confiança foi retirado? Parou de pagar. Beleza? Tranquilo, doutores? Belezinha. E uma última observação. Muita gente, quando eu explico isso, fica com uma dúvida. Fala assim, ô Bruno, mas pera um pouquinho. O artigo 468, caput da CLT, diz pra gente que eu não posso retirar condição mais vantajosa ou benéfica ao trabalhador. Como é que pode o empregador retirar o cargo de confiança a qualquer tempo? Isso não está agredindo o artigo 468, caput da CLT? Não está.
Sabe por que não tá? Porque o artigo 468, parágrafo único, diz isso, que na realidade a retirada de cargo de confiança não agride os pressupostos do caput. Logo, meus amigos, o caput do artigo deixa claro que não pode retirar a condição mais benéfica. E o parágrafo único diz, salvo na condição de cargo de confiança. Logo, cargo de confiança pode ser retirado, é totalmente lícito e eu não tenho que continuar pagando. Beleza? Tranquilo? Belezinha, belezinha. Então, vamos adiante. Só uma correção, quando eu falei parágrafo único, leiam parágrafo primeiro, tá bem? Me desculpa, depois da reforma é parágrafo primeiro, uma pequena correção. E lembrando que essa ideia de que o cargo de confiança pode ser retirado independentemente do tempo e não precisa pagar, está no artigo 468, parágrafo 2º, tá bem? Dá uma olhada no nosso slide, o segundo slide, está escrito exatamente isso. Beleza, doutores? Então, vamos adiante para mais uma figura. Vamos dar uma olhada em trabalhador avulso. Meus amigos, o trabalhador avulso, ele é um dos mais tranquilos quando a relação é piramidal, tá bem? Vamos dar uma olhada nele. Trabalhador avulso está previsto no artigo 643 da CLT. Basicamente, o conceito de trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço a diversas empresas, com intermediação do sindicato ou órgão gestor. Aqui eu tenho uma relação trilateral ou piramidal. Ou seja, eu tenho um trabalhador que é vinculado a um sindicato ou órgão gestor, tá bem? Esse órgão gestor ou sindicato presta serviço a um tomador. Se você abrir o terceiro slide dos slides que eu postei no AVA, você vai encontrar isso. Trabalhador vinculado ao sindicato ou órgão gestor. Esse sindicato ou órgão gestor maneja a mão de obra a um tomador. Beleza. Quando que eu tenho essa figura do trabalhador avulso? Meus amigos, o trabalhador avulso é o típico caso do sujeito que trabalha em portos. Normalmente, a galera que trabalha em portos trabalha na condição de trabalhador avulso. É aquele sujeito que tem um órgão de classe, um sindicato ou uma organização que reúne vários trabalhadores. E esses trabalhadores prestam serviço em nome desse órgão ou desse sindicato. Como que funciona basicamente essa relação? Essa relação é uma relação tipicamente trilateral. 3 partes fazendo parte de um ângulo. Ou seja, eu, trabalhador, estou vinculado a um órgão gestor. Esse órgão gestor oferece minha mão de obra a um tomador. Notem, o tomador não tem vínculo com o trabalhador. Beleza? Tranquilo? Belezinha. Tá bem. Beleza. Mas, Bruno, me dá um exemplo de como isso funciona. Quando eu estava dando aula em São Sebastião, eu via muito disso lá. O sujeito, ele trabalhava com carga e descarga de navios e embarcações. Então imagina, a embarcação está chegando no porto. Ela dá uma ligada para o sindicato ou órgão gestor e fala assim, sindicato, órgão gestor, eu preciso de 12 caras para descarregar meu navio hoje. E amanhã a gente precisa de mais 12 para carregar. O órgão gestor entra em contato com a sua equipe e eles vão prestar esse serviço. Notem o seguinte, quando a gente fala de órgão gestor e de sindicato, é alguém que vai organizar, uma pessoa jurídica, que vai organizar esse trabalho, beleza? Tá, mas notem o seguinte, vocês perceberam que o tempo todo eu não chamo eles de empregados? Eu estou chamando eles do quê? De trabalhador avulso. E se você abrir a CLT no 643, eles chamam eles de trabalhador. Ou seja, isso significa dizer que eles não são empregados. Aí surge uma questão. Bruno, mas se eles não são empregados, o que eles são? Porque afinal de contas, como vocês viram nas aulas anteriores, empregado é aquele que tem o PPH de sódio, que tem 5 requisitos da CLT, não era isso? Não é essa a ideia? Eu sou empregado quando eu sou pessoa física com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Não é essa a lógica? Pois bem, a partir de agora não. Eu não sou empregado quando eu não tenho um desses 5. Eu sou mero trabalhador. Beleza. Agora que vem o ponto. Por que trabalhador avulso não é empregado? Ele não é empregado porque lhe faltam 2 requisitos. Primeiro, ele não tem pessoalidade.
Segundo, ele não tem habitualidade. Vamos à inexistência de pessoalidade. O trabalhador avulso ele não tem pessoalidade porque nem o órgão gestor, nem o tomador podem exigir pessoa certa e definida. Então, exemplo, imaginem que eu, o Guinho, Zezinho e Luizinho trabalhamos para o órgão gestor. Eu fui escalado para, de repente, tirar os produtos de um navio. Mas só que eu não tô afim de ir. Naquele dia eu vou ter um jogo de futebol e eu jogo por um time. Eu ligo pro Guinho e falo assim, o Guinho, você vai no meu lugar hoje e eu te cubro outro dia? O Guinho fala, beleza. E no outro dia eu teria que ir, mas eu também não tô muito afim. Eu ligo ao Zezinho, ó, você vai pra mim no outro dia pra descarregar? Aí o Zezinho fala, não, eu vou sim. Notaram? O órgão gestor pode falar alguma coisa? Não. O tomador pode falar alguma coisa? Não, porque não tem pessoalidade. Ou seja, o trabalhador avulso não tem a característica da pessoalidade. Não pode ser exigido dele que seja ele o prestador. Primeiro fator. Segundo, não tem habitualidade. Vamos pensar por quê. Quando eu falo do trabalhador avulso, eu não tenho habitualidade porque ele simplesmente pode ter um vínculo que transcende o espaço-tempo, como pode ser que não. Ele não tem habitualidade porque não gera expectativa de retorno. Vamos lá. Imagine que eu sou um tomador. Meu navio, ele parou no porto. Parou lá no porto. Hoje, precisou de alguém para descarregar e recarregar e o Bruno foi lá descarregar. E o Bruno trabalhou muito bem. Eu adorei o trabalho do Brunão. Olha, esforçado, o cara tem vontade. Carregou, descarregou, foi um show. Daí, um ano depois, eu volto. Meus amigos. Pois bem, meus amigos, eu tenho expectativa que o Bruno esteja lá para descarregar e carregar meu navio? Não tenho expectativa alguma. Porque aquele vínculo não se transmite no espaço-tempo. Ou, se eu voltar daqui uma semana, eu tenho alguma certeza que vai ser o Bruno que vai carregar ou descarregar aquele navio? Não. Então, notem, não há expectativa de retorno por parte do tomador. Não há essa expectativa que seja sempre as mesmas pessoas que estejam prestando serviço naquela localidade. Por isso mesmo. Para você responder nas provas sobre essa figura, tome muito cuidado. Tem que estar escrito intermediação de sindicato ao órgão gestor, sem pessoalidade e sem habitualidade. Lembra o esquema da palavra-chave? Funciona assim. Nas provas, se tiver escrito sem pessoalidade, sem habitualidade e intermediado por sindicato ou órgão gestor, pode marcar trabalhador avulso, que é essa figura. Beleza? Tranquilo? Então tranquilo, meus amigos, mas ainda não acabou. A gente tem que tomar cuidado com algumas observações. Primeira, muito cuidado com relação aos direitos trabalhistas. Trabalhador avulso tem todos os direitos da CLT. Aí você tá parado falando, o quê? Mas peraí, Bruno, eu achava que trabalhador, por ser trabalhador, por não ser empregado, não tinha todos os direitos, agora você está falando o contrário? É, porque na leizinha do trabalhador avulso está previsto que ele tem todos os direitos da CLT. Logo, se aplicam a ele todos os direitos da CLT, apesar dele ser mero trabalhador. E por último e principal, o tomador tem responsabilidade solidária pela remuneração devida ao trabalhador avulso. Isso também está previsto na legislação. Meus amigos, funciona assim. A remuneração devida ao trabalhador avulso, ela é solidária entre tomador e órgão gestor ou sindicato. Logo, funciona assim. Eu, trabalhador avulso, se não fui pago pelo órgão gestor ou sindicato, eu posso cobrar solidariamente o tomador. Logo, o navio que parou no porto e usou da minha mão de obra pode ser cobrado se porventura o órgão gestor ou sindicato não me pagar. Isso é uma forma de jogar a batata quente no colo de quem utiliza aquela mão de obra. E dizer assim, toma cuidado com o órgão gestor ou sindicato que você contrata. Porque se você utilizar um órgão gestor ou um sindicato picareta, você pode ser responsabilizado. Notaram? Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E eu deixei mais um exercício para vocês responderem lá no AVA dessa matéria, hein? Tem 2 questões do cargo de confiança e uma do avulso. Não deixe de fazê-lo. Lembrando que esse é só o primeiro vídeo da aula de hoje.
te espero no segundo vídeo, tá bem? Um abraço, galera, até daqui a pouco!